Marcos 5, do 1 ao 17. Quem achou, diga amém. Entretanto, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia detê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com cadeias e grilhões, as cadeias foram por ele quebradas e os grilhões despedaçados, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, uivando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamou em alta voz, dizendo: que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus havia lhe dito: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual o seu nome? Então lhes respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora daquela cidade. Ora, pastava ali junto aos montes uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: permita-nos que entremos nos porcos. Jesus assim o permitiu, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, lançou-se despenhadeiro abaixo, precipitando no fundo do mar. Ora, os porqueiros, onde se afogaram, os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu todo o povo para ver o que tinha acontecido. E indo ter com Jesus, viram o homem que estivera endemoniado, assentado em perfeito juízo, e tiveram medo. E os que haviam presenciado os fatos, contaram tudo o que havia acontecido acerca dos porcos e acerca do homem. Então, todos os moradores daquela cidade rogaram para que Jesus se retirasse da terra deles. Não existe, senhoras e senhores, em nenhum outro relato, em nenhum outro registro, ao menos uma única vez, uma referência, uma citação à existência da cidade de Gadara. A única citação histórica que comprova a existência de Gadara é o texto pelo qual acabamos de nos referir agora. Não obstante ser essa a única citação na história da cidade de Gadara, da pequena vila de Decápolis, Gadara está, sem dúvida nenhuma, no rol das cidades mais conhecidas do mundo. A fama de Gadara, senhoras e senhores, é sem dúvida pejorativa, porque Gadara é uma daquelas cidades que carrega na sua história um fardo, um jugo. Gadara é uma cidade emblemática, que tem sobre si uma tarja preta. A fama de Gadara que a sustentou nesses 2 últimos dias divinos, nesses 2 últimos anos, que a fez notória e famosa, é a fama de Gadara ter sido a cidade dos demônios. Por que Gadara é conhecida como a cidade dos demônios? Porque o relato bíblico pelo qual acabamos de ler e citar é um relato épico, de um nível de possessão incomparável, inconcebível ao raciocínio e ao intelecto humano. Não existe nenhum outro lugar, em nenhum outro livro de exorcismo, algo perto, que chegue perto ou semelhante ao que o texto sagrado acabou de se referir. Por quê? Porque em outras citações, quando Jesus vai expulsar demônios, ele pergunta: qual o seu nome? E o demônio diz: meu nome é A. Quando Jesus pergunta: qual o seu nome? O demônio diz: meu nome é B, meu nome é C, meu nome é D. Mas aqui não. Aqui, quando Jesus pergunta: qual o seu nome? Eu imagino, na coerência dos meus pensamentos, que os demônios devem se acotovelar, se arranhar, se empurrar,
dentro do corpo daquele mortal miserável. E os próprios demônios chegam à conclusão, e deve dizer de forma irônica: olha, Jesus, se for para a gente falar o nome vai demorar muito. Então, se quiser nos chamar de alguma coisa, nos chame de Legião. E para quem não sabe, Legião não é nome de banda de rock. Legião é uma contagem militar romana de 2000 anos atrás. Uma legião equivale a 6.000 soldados. Isso quer dizer que 6.000 demônios vivia, possuía e se apoderava daquele miserável mortal. É inconcebível, nós não conseguimos entender como pode caber tanto em tão pouco espaço. Mas eles dizem: nós somos uma legião. A maneira que este homem vivia era no mínimo miserável, porque a Bíblia diz que este homem andava uivando como um bicho selvagem. E não era só de dia, e não era só de noite. A Bíblia diz de dia e de noite. Então estamos falando de alguém que não parava de servir o diabo, enquanto a gente fica fazendo onda para servir a Deus. Quando a matéria não aguentava o encalço da possessão, pastor Ares, a Bíblia diz que com a permissão dos demônios, este homem desfalecia. Se fosse no cemitério, já seria medonho. Mas não era no cemitério, não. Era nos sepulcros. Estou falando de alguém que, para descansar, tem que arrebentar uma sepultura e deitar sobre os cadáveres em decomposição, uivando como um bicho. E quando via alguém em sã consciência andando nu, ele não jogava pedra nas pessoas, não, porque se jogasse alguém ia dizer: é louco. Mas ele fazia pior, ele pegava as pedras e feria-se a si mesmo. Aí as pessoas diziam: é demônio. E eram muitos demônios. Um homem endemoniado em Gadara acarretou prejuízos para aquela vila de Decápolis. Por quê? Porque a fama transpôs os limites municipais, se é que assim poderemos dizer, e chegou em toda a Terra Santa. Quando alguém dizia assim: nós temos que passar por Gadara, alguém dizia: não, por Gadara não, vamos pelo lugar mais distante. Mas por Gadara a gente não pode passar, porque a fama de Gadara como a terra dos demônios é grande demais. Ou seja, ninguém fazia negócio. As pessoas evitavam qualquer laço, qualquer enlace diplomático, qualquer nível de amizade com quem morava em Gadara, porque a fama de ser a cidade dos demônios chegou longe. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. A princípio, os gadarenos detectaram que aquele homem endemoniado era um problema sério. Eu preciso, por gentileza, da sua paciência comigo como pregador, porque eu estou só construindo a mensagem. Eu vou pregar só daqui a uma meia hora, mais ou menos. Mas eu preciso construir para você entender o que eu vou dizer. A Bíblia diz que os gadarenos ficaram incomodados com aquele problema. Que ele era uma ferida, pastor Dedé, um câncer pulsante, como um vulcão em erupção de pus, que lhe incomodava demais. Tem um homem uivando no meio da rua, gritando, assustando todo mundo. Então os gadarenos pensaram: isso é um problema sério, e nós precisamos resolver este problema. E aí a Bíblia diz, me faz entender, pastor Alisson, que os gadarenos pensaram como resolver. E pensaram, chegaram à conclusão: já sei como vamos resolver. Esperaram o homem desfalecer no sepulcro, correram lá e o enrolaram em correntes, várias correntes, o prenderam em correntes e se abraçaram e disseram:
Problema resolvido. Está resolvido porque nós o amarramos, nós o prendemos com corrente. Mas a Bíblia diz que quando os demônios reativaram a sua possessão, o homem incrivelmente arrebentou as correntes. Quando o homem arrebentou as correntes, assim como nós, os gadarenos, entenderam que o problema era mais sério do que eles pensavam. Porque quando a gente tenta resolver um problema e não consegue, quebra a cara, se dá mal, aí a gente percebe que o problema é muito mais sério do que a gente pensa. Os gadarenos pensaram e disseram: ele arrebentou as correntes, o que vamos fazer então? Pensaram de novo e chegaram à conclusão: vamos prender ele com grilhões. Para quem não sabe a diferença entre corrente e grilhão, eu explico. A corrente é o ferro trançado e o grilhão é o ferrolho, é a barra de ferro maciça. Os gadarenos dobraram barras de ferro para prender este homem com grilhões. E quando ele desfaleceu, os gadarenos foram e o prenderam com grilhões e disseram: agora sim, problema resolvido. Mas, de forma assustadora, quando os demônios reativaram a possessão, a Bíblia diz que ele não quebrou os grilhões, mas a Bíblia diz que ele despedaçou os grilhões. E aí o que os gadarenos fizeram? Mudaram de uma condição de incomodados para a condição de acomodados. E abraçaram, irmão Moisés, aquele velho ditado popular que os covardes usam: se você não pode vencê-lo, junte-se a eles. E o que ontem era errado, agora para os gadarenos passou a ser certo. Os gadarenos preferiram conviver com aquele lapso, com aquela vergonha. Os gadarenos preferiram entender que tinha que ser daquele jeito. E agora se acostumaram com aquilo. E então nós temos um homem gritando nu na praça, gritando como animal, e as crianças jogando bolinha de gude perto dele. Ninguém mais se assusta com o homem endemoniado. Preferiram conviver com aquele câncer. Eu vou abrir só um parênteses rápido para fazer um comentário breve e raso. Existem pessoas aqui que estão tentando resolver alguns problemas da sua vida e entraram aqui hoje em busca de uma resposta. Já tentou e não deu certo. Já se esforçou e não deu certo. E não foi uma vez que você tentou, não. Foram várias. Entrou aqui hoje dizendo: é minha última tentativa. Deus está descendo nessa casa através do Espírito Santo para dizer para mim primeiro, porque eu não sou super-homem, nem um homem de ferro. Eu sou humano como você. Então fala para mim primeiro e para você segundo, que a maioria dos problemas que a gente não resolveu foi porque a gente tentou resolver do nosso jeito. E toda vez que eu e você fizer algo do nosso jeito, pode ser corrente, pode ser grilhão, problemas espirituais não se resolve com armas físicas. Por que não deu certo? Porque a estratégia está errada. Deus te trouxe aqui para lhe mostrar um caminho e uma estratégia, e está dizendo para alguém no nosso meio: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os gadarenos se acomodaram, se ajustaram e se acostumaram com aquele problema. Agora só percebe o problema quem é de fora, mas quem é de dentro já não percebe mais, porque se acostumou. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: você já falou com alguém com mau hálito? Eu já. Quando alguém tem mau hálito, chega perto de você, ele chega falando assim, aí vai dando uma tontura em você, assim, um mal-estar, uma vontade de cair no chão. Engraçado que a gente que não está acostumado percebe, mas quem tem o problema não percebe.
Não percebe por quê? Porque já se acostumou com o cheiro. É semelhante à irmã, viu, querido? Que na hora de ir para a igreja, em vez de ela pegar o perfume e fazer assim, ó. Não, ela só falta fazer isso, ó. Que ela se banha de perfume. Olha ainda para o marido e diz assim: nossa, amor, como esse perfume está fraco. Fraco? 10 quilômetros dá para sentir o cheiro. Todo mundo sente, só ela que não. Por quê? Porque ela se acostumou com o cheiro. Deus está dizendo para nós hoje: tem algumas coisas que vocês se acostumaram, que não era para ter se acostumado. Aliás, o maior erro que a gente pode cometer é se acostumar. A gente não pode se acostumar nem com o diabo e também não pode se acostumar com Deus. Porque quando a gente se acostuma com alguém, naturalmente, é tendência, a gente perde o respeito por a pessoa, perde a reverência por a pessoa. Então, se você está acostumado com Deus, com certeza você perdeu o respeito para com Ele. Quando você não é acostumado, você reverencia, fala: hoje eu vou para o culto, Deus está lá. E a gente teme e a gente treme, porque não está acostumado com o soberano. Os gadarenos tentaram resolver aquele problema e não conseguiram. E aí preferiram se acostumar com aquele problema, conviver com aquele problema. Eu perguntei para Deus: como pode só Gadara ter tantos demônios? Por que só Gadara com tantos demônios? Visto que tanto Deus quanto Satanás, ambos, para agir, dependem de brecha. O diabo só entra onde tem brecha. Deus só entra onde tem brecha. A Bíblia chama brecha de porta. Eis que estou à porta, bato. Se você abre, eu entro. Eu pergunto para você: por onde vocês entraram aqui hoje? Vocês pularam o muro? Não? Vocês entraram por onde? Se a porta estivesse fechada, você tinha entrado? A gente só entrou porque a porta está aberta. Eu perguntei para Deus: qual foi a porta que os gadarenos abriram para ter tantos demônios ali? Sabe o que o Espírito Santo me disse? A porta que os demônios entraram, a porta que os gadarenos abriram, é porque os gadarenos criavam porcos. E alguém vai me dizer: qual o problema criar porco? Eu lhe respondo: aqui em Criciúma nenhum. Não tem problema nenhum criar porco em Santa Catarina. Não tem problema nenhum criar porco no Brasil, na América do Sul, na América Central, na América do Norte. Não tem problema criar porco na Europa. Não tem problema criar porco na África, na Oceania ou na Ásia. O único problema é criar porco na Terra Santa. Aí não pode. Bate no peito bem forte, diga: eu sou. Está fraco. Vou fazer igual o Dedé, está fraco. Bate no peito e diga: eu sou. Terra Santa. Território do sagrado. Morada do divino. Por que a gente não pode criar porco na Terra Santa? Porque a Bíblia diz que tal animal é imundo. E alguém vai dizer: claro que é, pastor. Com certeza. Porque o porco come excremento. Porque o porco vive na lama. E eu vou lhe dizer, acredite você, o porco não é imundo porque come lixo e excremento, ou porque vive na lama. O lixo e excremento é resultado de outra imundícia. Eu gosto muito do jeito que Deus vê as coisas aqui nessa terra. Porque Deus não vê as coisas como a gente vê. Vai eu e você ungir o rei de Israel lá na casa de Jessé. Olha, o primeiro que vem bonitão, aí eu e você diz: esse daí é o rei. Aí Deus toca em mim e você diz: eu não vejo as coisas como você vê. Você está vendo a aparência, eu estou vendo outra coisa. Eu gosto do jeito com que Deus vê as coisas. Levítico 18 está escrito assim: não descobrirás a nudez da tua mãe. Ó,
mamãe nua. Você está olhando, vendo a mamãe nua. Mas veja o que a Bíblia diz: não descobrirás a nudez da tua mãe, vírgula, porque a nudez do teu pai. Então a gente está olhando a mamãe nua, só que Deus não. Deus está vendo a vergonha do pai na nudez da mãe. Porque a intenção é ferir a propriedade, é envergonhar o dono. Aleluia. Eu gosto do jeito com que Deus vê as coisas. Olha só, a gente olha para uma flor e diz: olha, é um lírio do campo. Olha que flor linda, um lírio do campo. Deus olha para o lírio do campo e não vê uma flor. Deus olha para o lírio do campo e vê uma roupa. Está escrito: olhai para os lírios do campo, que não tece e não fia. Nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Deus não vê como a gente vê, sabe? Deus vê diferente. E aqui, a imundícia do porco não está no que ele come. A imundícia do porco está como ele anda. Alguém aqui sabe que o porco tem um pescoço da largura do tronco? Isso é uma coisa minha. Eu que reparei isso. O pescoço do porco é da largura do tronco, Dedé. Isso quer dizer que ninguém aqui vai ter a glória de ver um porco andando e olhando para o céu. Não. O porco só anda olhando para cá, para baixo, para a terra. Imundícia para Deus é o crente que quer andar sem ter olhos para o céu. Ele só tem olhos para as coisas da terra, só olha para as coisas do mundo. Mas Deus não classifica o porco, viu, irmã? Viu, amigo? Porque o porco come excremento ou porque tem um pescoço da largura do tronco? Não. Deus é simples. Ele diz: o porco é imundo, porque todo animal que tiver unha fendida e não rumina, este será imundo. Pronto. Olha só o que Deus está vendo. Deus nem está vendo a lavagem lá na frente. Deus está vendo a forma com que o bicho anda. Por que imundícia para Deus? É alguém que aqui dentro é trigo, mas lá fora é joio. Imundícia para Deus é quem quer servir a dois senhores. Imundícia para Deus é quem é luz aqui dentro e trevas lá fora, ovelha aqui dentro e bode lá fora. Imundícia para Deus é quem quer andar em dois caminhos. Imundícia para Deus é aquele que não sabe de que lado está. E pior, ainda promove divisão e contenda entre os irmãos. Hoje é a noite da decisão. Aleluia, a gente vai ter que decidir de que lado a gente está. Alguém aqui já viu um porco? Levante a mão. Estou construindo a mensagem, tá? Alguém aqui já viu um porco? Levante a mão. Não estou falando da Peppa, não. Estou falando porco mesmo, porco. Quem aqui já viu um porco? Levante a mão. Olhe para cá. Eu confesso, mesmo sendo palmeirense, eu nunca tinha visto um porco. De verdade? Não. Até o dia que eu fui pregar num lugar chamado Rondônia. Isso existe, hein? E aqui no Brasil. Fui pregar lá, uma poeira, um calor terrível. O pastor fez um congresso de missões, e no intervalo de um culto do outro, ele juntou os pregadores, botou dentro de uma van e disse assim: vamos orar lá na fazenda. Aí foi aquele monte de pregador conversando dentro daquela van, que o ar-condicionado não vencia. E aí a gente foi, daqui a pouco chegamos num lugar no meio do mato, o pastor desceu e foi em direção à porteira, e a gente atrás conversando, bem distraído. Quando esse pastor chegou na porteira, que ele colocou a mão, que ele olhou, ele voltou correndo e gritando: corre, 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 corre. O que você faz quando alguém da sua confiança manda correr? Saiu aquele monte de pastor correndo, irmão. Sabe que pastor faz exercício todo dia, né? Aquele monte de pastor correndo, e o Paulo estava comigo. Eu disse: ô Paulo, por que nós estamos correndo? Ele falou: ué, eu ia perguntar para você isso. Não sei. Isso aconteceu comigo lá no Santos Dumont. Não sei se os irmãos aqui conhecem o aeroporto Santos Dumont. O aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro tem uns vidros redondos assim, irmãos, que dá para você ver a pista, sabe?
E era de manhã, quer me matar e comprar passagem para mim de manhã. Porque de manhã, nossa, a gente acorda, o cabelo não acerta. A cara tem uma talha assim na cara, parece que a gente tomou uma facada, cicatriz. Com fome, com sede, aquela coisa louca. E eu estou sentado lá no Santos Dumont, dá licença, pastora. Estou sentado lá nervoso, porque acordei cedo, não gosto. Estou mexendo no celular, lá dentro do aeroporto. Daqui a pouco eu vi uma multidão de gente correndo e gritando. Aí eu pensei, aqui eu não fico. Juntei as malas, Dedé, e saí correndo junto. Você imagina a cena? Aconteceu exatamente igual. Perguntei pro rapaz, por que nós estamos correndo? Ele falou, rapaz, eu peguei o bonde andando. Vamos correr, depois a gente resolve. E eu correndo junto, daqui a pouco aquela multidão de pessoas parou assim em frente ao vidro, que dá para ver a pista, e começou a gritar, né? Eu falei, eu já estou aqui mesmo? Eu vou gritar também. Eu comecei a gritar também, igual um bode, coisa ridícula. Aí eu falei pro rapaz, e agora, que nós estamos gritando? Ele falou, rapaz, eu também não sei. Mas eu vi uma irmã lá, eu até chamei ela de irmã, mas não era irmã não. Ela estava chorando e gritando, ela era bem avivada. Aí eu falei, aquela ali deve saber o que é. Vou lá perguntar para ela. Cheguei para ela e falei, minha senhora, com licença, bom dia. Por que a gente está gritando aqui, chorando? Ela virou para mim e disse, por quê? Por quê? Por que você não está vendo, não? Aí eu olhei assim e disse, não estou vendo nada. Você não está vendo, não? Eu falei, não. Ela apontou para a pista e disse, olha lá! Aí eu olhei na pista assim, irmão, eu já não enxergo direito, né? Eu olhei assim, vi uma mulher andando na pista com o cabelinho loiro curtinho, dando tchau. Falei para ela, o que é aquilo, minha senhora? Você não está vendo, não? Eu falei, não, o que é aquilo? Ela disse, é a Xuxa, é a Xuxa. Na hora deu aquele calafrio no espírito, sabe? Que a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, deve ter algum crente paparazzo aqui filmando com o celular, que sempre tem nessas horas, né? E aí ele pega, me filma correndo atrás da Xuxa, bota no YouTube bem grande, escândalo. Yosef Akiva chora pela Xuxa. O Alisson nem ia me trazer para pregar aqui na vigília, mas acabou meu ministério. Na hora eu fui saindo devagar, deixei o povo gritando, fui desconfiado assim, como que não soubesse de nada. Sentei de novo no lugar que eu estava e fiquei pensando. Eu vi a Xuxa. Pode acreditar, pastora Carol, eu vi a Xuxa. Eu vi! Sabe o que aconteceu comigo? Nada. Foi pior, de raiva. Porque enquanto eu e você estiver indo atrás de alguém com a mesma condição existencial que a nossa vida não vai mudar. A nossa vida só vai mudar quando a gente estiver querendo ver alguém que não dorme, não tosqueneja, que não come, que não precisa de nada disso para existir, que vive e reina para sempre, está aqui no nosso. Mas voltando para Rondônia, aquele monte de pastor correndo, você imagina, né? É 1 segundo para dar um mal súbito. O coração explode, é só picanha todo dia. Aquele monte de pastor se empurrando naquela poeira, entrou dentro da van, a narina assim. A gente entrou dentro da van, o pastor chegou dizendo, me perdoa, irmãos, me perdoa, me perdoa. Aí eu perguntei, pastor, por que a gente correu tanto? Ele disse, é porque eu errei a porteira. Só porque o senhor errou, a gente tinha que correr? Ele me disse, você ri, né? Ele me disse, sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Porque essa daqui é a porteira dos porcos. Aí eu nunca tinha visto um porco. Falei, e daí? E daí? Aí o irmão vai chorar de rir, dá uma água para ela ali. E daí que a porteira do porco a gente morreu, o pastor quase morrendo ali. Ele disse, deixa eu explicar, é que esses bichos mordem. Eu fiquei revoltado, viu? Porque eu nunca tinha visto um porco. Porco para mim era o Porky Pigs. Lá do Looney Tunes, né? Lá do Looney Tunes, aquele que fala assim, até a próxima, pessoal. Para mim porco era aquilo. Agora alguém vem e me diz que porco morde.
Fiquei revoltado. Falei, peraí, pastor, que morde é pernilongo, muriçoca, porque tem um monte aqui, diga-se de passagem. O que morde é leão, é cachorro. Porco morder, ele falou, esse bicho morde e é perigoso. Irmão, ninguém conseguiu me convencer que porco mordia. E os outros diziam, vamos embora, se morde, vamos embora. Eu disse, mas deixa eu ver então, eu nunca vi um porco. Os outros disseram, daqui eu não saio, ligo o ar que eu vou ficar aqui. Aí nós fomos com a van mais perto e eu fui ver o porco junto com o pastor, os dois. Lá na porteira. Irmãos, eu confesso, eu nunca tinha sentido um odor daquele. Coisa horrível. Quando a gente chegou na porteira que eu olhei, eu também nunca tinha visto um bicho mais feliz do que aquele. Porque rolava na lama assim, o outro ia andando e ele ia comendo atrás o excremento que caía. Eu nunca tinha visto uma cena daquela. Os animais eram desse tamanho assim, ó, com os dentes tortos para fora. Se você falasse, José, aquilo é um rinoceronte, eu acreditava. Era desse tamanho. Horrível. Com os olhos tortos assim, vermelho, coisa estranha mesmo. E um número incontável, era mais ou menos o tamanho disso aqui. Ele me chamou e disse, José, vem cá, olha lá atrás. Quando eu olhei lá atrás, tinha uma leitoa enorme deitada, com muitos leitõezinhos lutando por uma teta. E ele me disse, está vendo lá? Ouve o que eu vou dizer. Porco não dá luz, porco não dá cria, porco é uma praga, porco dá ninhada. Conta quantos tem. Eu falei, como é que eu vou contar tanto porco? Ele disse, pois é, há 2 anos atrás eram só 4. Se tem um bicho que se multiplica rápido, é esse daí. E não precisa fazer muita coisa não. É só jogar lama e sujeira para ele. E aí ele se cria. Bate no peito de novo e diga, eu sou Terra Santa, território do sagrado, morada do divino. Se nós somos Terra Santa, irmãos, então por que tem tanto chiqueiro dentro de nós? A gente constrói chiqueiro para jogar a lama das nossas traições, das nossas imundícias, da nossa falta de misericórdia. A gente joga o excremento das nossas fofocas, dos nossos olhos. É nesse chiqueiro que a gente não tem coragem de levar ninguém lá por causa do cheiro. Nem as pessoas que a gente mais confia, a gente leva nesse chiqueiro. Porque lá, todo dia, eu e você jogamos um baldezinho das nossas vergonhas. E o pior é que a gente se faz de não criadores. E esse cheiro é tão forte que a gente já se acostumou. Nem incomoda mais. Jesus te trouxe aqui hoje. E é para quem pode resistir. Te trouxe aqui hoje para lhe dizer que Ele quer dar um ponto final nesse chiqueiro. Que Ele quer extinguir essa lama, essa imundícia. A Bíblia diz que Jesus foi para Gadara. Gadara é a última cidade em direção à fronteira com a Síria. Gadara é uma vila, existe até hoje. E está a 2,7 km da fronteira com a Síria. E eu perguntei o seguinte: por que os gadarenos criam porco se os judeus não comem porco? Mas aí, quando eu vi a localização, eu entendi. Os gadarenos criavam porcos por causa da aproximação com o mundo. E a distância de Jerusalém, que é o centro da adoração. O que isso quer dizer? Que Deus está nos convidando a sair de perto da fronteira do mundo e vir mais para o centro da vontade dEle. Aí não vai ter motivo para a gente continuar criando porco. Deus me disse que aquele homem endemoniado era resultado dos porcos que os gadarenos criavam. Porque a maioria dos problemas que nós temos na nossa vida é resultado dos porcos que a gente cria.
Jesus atravessou o país inteiro e a mensagem começa agora. E foi para Gadara. Não tinha placa, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, nada, nenhum tipo de divulgação. Mas Jesus foi. Quando ele desceu do barco, que ele colocou a planta do pé em Gadara, imediatamente a autoridade espiritual do território sentiu o impacto de uma autoridade maior que chegou naquele lugar. Porque pé é autoridade. A Bíblia diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar. A Bíblia diz: onde colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar por herança e por possessão. Pé é autoridade. Eu vou lhe explicar melhor. No Sefer Shemot, na Kitzá, na Parashot de Kitzá, Moshe Avinu vayomer al Kadosh Baruch Hu. Não entendeu nada? Êxodo 33. Moisés vira para Deus e na sua Bíblia está escrito assim: eu quero ver a sua glória. Na outra está escrito assim: quero ver a sua face. Mas o texto original não é nem face nem glória. O texto original diz que Moisés olhou para Deus e disse: eu quero te ver de frente. Por que Moisés quer ver Deus de frente? Sabe por quê? Porque Moisés quer ver o tamanho da autoridade do divino. Porque os pés só se vê de frente. De costa, você não vê o pé, você vê a consequência do pé, que nós chamamos de pegada. Eu vou tentar explicar de novo. Moisés quer ver o tamanho da autoridade de Deus. A resposta é intrigante. Porque Deus vira para Moisés e diz assim: ninguém vai me ver de frente e viver. Por quê? Porque tem alguém com a faca lá atrás para matar quem vai ver Deus? Não. É porque essa autoridade é a fonte de toda existência. É a fonte de toda a vida. Tudo que existe veio dessa autoridade. Aleluia. Ora, nós só somos vivos porque dentro de nós existe um espírito que Deus colocou em nós. E esse espírito veio dessa autoridade. Então Deus disse: se alguém me vê de frente, não vive. Por quê? Porque quando a gente ficar de frente com a autoridade, imediatamente o espírito que está em nós é tragado como um imã por essa autoridade e a gente morre. Aí Deus vira para Moisés e diz: você não vai me ver de frente, mas eu vou te pôr aqui, ó, no penhasco, e eu vou passar. Quando Moisés olhou, Deus já tinha passado há muito tempo, porque Deus é sempre mais rápido do que nós. Ele não viu Deus de frente, mas ele viu a bondade de Deus passar. Eu vou lhe dizer de novo: enquanto a gente estiver aqui, ninguém aqui vai ver Deus de frente. Mas todo dia a gente vai ver a bondade de Deus passar na nossa vida. Todo dia a gente vai ver. Pé na Bíblia é autoridade. Veja só o que eu vou lhe dizer. Até o dia 21 de abril do ano de 1500, tudo isso aqui era terra de índio. Quem andava aqui, quem mandava aqui, eram os tupis, os guaranis, os xingus, os tupinambás. Isso aqui era terra de índio. Eles eram autoridade desse território. Mas quando chegou o dia 22 de abril, lá em Cabralha, Porto Seguro, lá na Bahia, quando a primeira caravela portuguesa encostou e o primeiro português colocou a planta do pé, deixou de ser terra de índio e passou a ser colônia portuguesa. Porque uma autoridade maior chegou no território. De novo, vou tentar explicar. Que tem gente que só entende a linguagem bíblica, né? Quando Deus criou o mundo, Deus deu a autoridade do mundo para Adão. Adão mandava no mundo, ele era autoridade. Tanta autoridade que bota nome: papagaio, leão, urso, cobra, jacaré. Tudo é autoridade dele. E o que o diabo quer? Trazer pecado para o mundo? Não. O diabo só quer uma coisa: tomar da mão de Adão a autoridade. Ele quer a autoridade do mundo da mão de Adão. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Preste atenção no que eu vou dizer. Não, toda a sentença, grave o que eu vou dizer, toda a sentença é a inversão da condição. A sentença inverte a condição do sentenciado. Ouça: sentença para quem está livre, o contrário, preso. Sentença para quem está preso, o contrário, livre. Porque
porque a sentença inverte a condição. Ora, se a condição de Deus para Satanás é rastejar, isso quer dizer que antes ele voava. Não tinha colocado o pé no mundo. Quando Satanás engana Adão, ele vai e põe o pé no mundo. Quando ele põe o pé no mundo, ele toma a autoridade do mundo da mão de Adão. Quando ele toma a autoridade do mundo, imediatamente o mundo dá o sinal de que a autoridade mudou. E pela primeira vez brota da terra espinho e abrolho. O espinho é o sinal da autoridade de Satanás no mundo. Agora ouça só o que eu vou lhe dizer. O que Jesus veio aqui fazer aqui nesse mundo? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Tá bom, outra, conta outra. Ele veio morrer da cruz do Calvário. Não, conta outra, que essas duas eu já sei. O que Jesus veio fazer aqui no mundo? Eu vou lhe dizer, Jesus veio aqui para tomar autoridade de volta da mão de Satanás. Por isso que ele é chamado de segundo Adão. Porque o primeiro Adão perdeu a autoridade, mas o segundo foi e tomou da mão de Satanás de novo. Horas antes de morrer crucificado, os romanos botam Jesus num tronco e começam a dar chibatada. Quem está dando chibatada é cheio do Espírito Santo, irmãos? Me responda. Cheio do Espírito Santo quem está batendo? Não. Quem está batendo é Satanás. Quem está dando chibatada é Satanás. Por quê? Porque é o último esforço para fazer Jesus recuar do propósito de tomar autoridade. Não entendeu? De novo. Toda vez que alguém se levanta para te dar chibatada, toda vez que alguém se levanta para te dar chicotada, é sinal de que você está perto da sua vitória. E você não pode recuar. Você tem que continuar seguindo em frente. Suporta a chibatada. Aqui batendo. Quando ele percebe que perdeu, o outro romano passa e diz, por que está apanhando? Aí alguém diz, está apanhando porque é o rei. Rei é o dono da terra. Aí aquele demônio, naquele romano diz, ele é rei, ele precisa de uma coroa. Vai lá e faz uma coroa de espinho. Quando bota na cabeça de Jesus, ele está declarando que ele perdeu e está devolvendo de novo a autoridade que era dele para o nosso Senhor que está aqui no nosso meio nessa noite. Porque pé é autoridade. João, quando vê Jesus em glória, ele fala de cima para baixo, cabelo alvo como a lã. Não é que Jesus tem cabelo branco não, essa claridade na cabeça é o brilho de muitas coroas com o qual foi coroado. A Bíblia vai descendo e ele diz, eu vi que ele tem os olhos de fogo. Esses olhos de fogo é chamado também de tribunal de Cristo, porque quando ele for julgar a igreja vai passar num tribunal de fogo, que é o tribunal de Cristo. Ora, se as obras for de palha, Jesus só vai olhar e vai virar nada. Se as obras for de madeira, Jesus só vai olhar, vai virar nada. Mas se as obras for de ouro, ele vai olhar e vai reverter a obra em galardão para a sua coroa. Da sua boca sai espada de 2 gumes, por que a palavra tem 2 lâminas? A palavra tem 2 lâminas porque uma vai cortar na vida de quem crê e outra na vida de quem não crê. Crendo ou não crendo, não importa, ela vai se cumprir do mesmo jeito. Aí ele diz que ele está vestido de linho fino, símbolo de pureza, salpicado com o próprio sangue, símbolo de justiça. Mas quando João vê os pés de Jesus, ele diz assim, quando viu os seus pés, brilham como um latão reluzente. Ele escreve dizendo, caí como morto. Não, ele morreu. Ele morreu porque o espírito dele viu a autoridade e a fonte de onde ele veio. E o espírito foi tragado e voltou de novo para o lugar onde estava. Aí, se os pés de Jesus e a autoridade dele tragam o espírito de João, Jesus devolve pela ponta do dedo e o ressuscita dizendo, João, não temas, porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fui morto, mas hoje vivo e tenho na mão a chave da morte e do inferno. Pé é autoridade. Jesus colocou o pé, e olhe para cá, Jesus colocou o pé e os demônios vieram diante daquela unção. Pode só levantar a mão, só um pouquinho? Só levanta a mão um pouquinho aí, só quem acredita. Deus me trouxe de muito longe, tá? Você nem imagina. Estou viajando desde as 9 horas da manhã. E eu vou lhe dizer algo que Deus mandou lhe dizer. A partir de agora, durante 14 dias, vai durar só 14 dias, Deus está lhe dando uma autoridade específica. Nesses próximos 14 dias, não diga nada. Se cale. Porque em alguns lugares, quando você colocar a planta do seu pé, essa autoridade que Deus está te dando,
vai fazer tudo que está intocado, escondido, vir e se render aos seus pés. Toda arma forjada, toda trama, todo laço, todo embaraço, todo golpe vai ser desfeito por causa da autoridade que Deus está te dando aqui. E se prepara aí para não chorar e para não se assustar, mas Deus vai trabalhar em 14. Aleluia! Jesus olha para os demônios e diz assim: quem está aí? Eles, legião. Jesus diz: eu quero que saia. Eu quero que vocês saiam. Olhe para mim, eu pergunto de novo: por onde que vocês entraram? 1, 2, 3? Eu não ouvi. Quando terminar a vigília, por onde você vai sair? Claro, a gente só pode sair por onde a gente entra. Quando Jesus diz assim para os demônios: eu quero que saia, os demônios devem dizer para Jesus: então, a gente pode até sair, mas a gente só pode sair por onde a gente entrou. Jesus deve dizer: por onde vocês entraram? Aí os porcos, aí eles dizem assim: permita-nos que entremos nos porcos. A gente quer sair por onde a gente entrou. É só para quem acredita, né? Mas tudo que lançaram contra você, pode acreditar, vai voltar pelo mesmo caminho que veio. 4 pessoas só que recebeu. Eu vou dizer de novo: vai voltar pelo mesmo caminho que veio. Alguém está entendendo o que eu estou pregando ou não? Então te aquieta e só recebe essa autoridade. Ó, pode acreditar que Deus vai trabalhar. Ó, quem está falando com você não é menino nem vagabundo espiritual não, tá? Eu tenho responsabilidade no que eu estou dizendo. 14 dias e se prepara que ele vai sacudir a figueira. Tem uns negócios intocados aí que vai aparecer tudo, hein? Vai vomitar a ferida, hein? Você não pediu para Deus resolver? Então vai resolver. Aleluia. Não é para falar nada. Para de ficar matracando, hein? É bico calado, que está falando mais do que o homem da cobra, hein? Tá todo... É uma murmuração danada. Para com essa língua de murmurar. Cala a boca. Olha, o Espírito Santo está falando um negócio comigo aqui. Eu vou falar. Tem uma mulher aqui no nosso meio que ela se mete todo dia na vida da filha. Quando a filha foi casar, ela ainda disse assim: mora aqui do meu lado, aqui no fundo aqui de casa, aqui ó, tem um lugarzinho bom para você. Fez isso para ficar se metendo e dando palpite. Já está quase destruindo a vida da filha, o casamento. Deus está mandando eu lhe dizer: cala a boca e para de se meter na vida da tua filha. Cuida da tua vida, ela não é mais tua filha, o dono mudou, não é mais você, o dono agora é o marido dela, então não se mete mais. E não adianta fazer bico não, hein? Que eu morro de medo de bico. Estou aqui me tremendo todo. Jesus disse que quer entrar nos porcos, foi de lá que você veio? Então volta. Os demônios sopram em cima dos porcos, o único bicho que entra é demônio. E aí os porcos se jogam na água. Só um porco endemoniado mesmo para se jogar na água, né? Aí o homem ficou são, se vestiu, sentou, começou a conversar. Aí vai aparecer um grupo de pessoas que só trabalha por trás. Que esse grupo de pessoas não aparece, ele só aparece quando Jesus interfere. A Bíblia chama esse grupo de pessoas de porqueiro. Quem são os porqueiros? Os porqueiros são aqueles que alimentam os porcos. Pode estar mais perto de nós do que a gente pensa. Por quê? Porque quando você ouve uma palavra, você diz assim: eu vou perdoar. Mas aí o porqueiro aparece e diz assim: se eu fosse você, eu não perdoava. Se fosse você, eu abria, metia a boca, não está certo? O porqueiro fica pilhando, alimentando, jogando semente. Ainda bem que não tem isso aqui, né, nessa cidade longe, né? Não é só lá na minha terra, em São Paulo, que tem, né, irmãos? Porqueiro gosta de um leve trás. Porque quando o homem ficou são, os porqueiros saíram correndo e foram na cidade contar o que tinha acontecido.
Vai ficar tudo de boca aberta esses porqueiros, viu? Nos próximos 14 dias tem gente aqui que vai ser uma viravolta. Uma reviravolta na sua vida. Deus vai tirar você de baixo e vai colocar você em cima. Vai ser só uma coisa que Deus vai fazer e já vai mudar a sua história. Uma coisa só. E aí esses porqueiros vão ficar revoltados. Eles foram na cidade e chamaram todo mundo. Quando a cidade chegou, viu o homem são, Jesus do lado deles. Procuraram os porcos. Não tinha mais porco nenhum. Preste atenção nessa conta. Quando tinha porco, não tinha Jesus. Agora que tem Jesus, não tem mais porco. Captou? Entendeu? Entendeu? Não entendeu, né? Vou falar de novo. Onde tem porco, não tem Jesus. E onde tem Jesus, não pode ter porco. A multidão viu e disse: nossa, o senhor resolveu, hein, Jesus? Pois é, o senhor resolveu o problema dele, mas agora arrumou um problema para nós. Porque a gente gosta tanto dos porcos. A gente está tão acostumado com esses porcos. E faz o seguinte, a gente já entendeu que para o senhor ficar, os porcos têm que sair, mas a gente quer que os porcos voltem, então quem vai sair é o senhor. Estenderam a mão e disseram: mestre, dá para o senhor se retirar da nossa terra? Vai embora, porque a gente quer voltar a criar porcos. Jesus olhou e disse: é para ir embora? Beleza. É para ir mesmo? Então tá bom, pessoal. Tchau, um abraço. Quando Jesus vai entrando no barco, o homem que era endemoniado grita: ei! Ei! Jesus olhou e disse: deixa eu ir com você. Esse homem nos ensinou, senhoras e senhores, uma coisa que a gente precisa aprender. Quem tem que dar valor para o milagre não são os outros. Quem tem que dar valor para o milagre é quem recebe. Então não fique esperando os outros dar glória para o milagre que é seu. O milagre é seu, quem tem que dar glória é você. Me assustei com a resposta de Jesus. Jesus olhou para o homem e disse: comigo? Não, você vai ficar. Se a Bíblia parece que se contradiz, porque a Bíblia diz que ninguém que vem a ele lança fora. Mas lançou o homem. Mas eu entendi por quê. Se aquele homem fosse com Jesus, chegasse em outra cidade e dissesse: pessoal, eu quero dar um testemunho. Eu era endemoniado e não sou mais. Ninguém conhecia ele, vai dizer: e daí? E daí? Não te conheci, não sei quem você é. Olha como Jesus é. Jesus diz assim: não. Se você for comigo, não vai ter efeito. Fica na terra da sua humilhação. Volta lá na tua casa e conta para os teus parentes o que eu fiz na sua vida. Estou perto de terminar essa saudação, trazendo uma resposta de Deus para você. Aliás, tenho desgastado a minha vida em 11 anos fazendo isso, né? E eu tenho que fazer isso com precisão. Então ouça. Que dia é hoje? Não, da semana. Já é sábado? Hoje já é sábado? Então tá bom. Quarta-feira passada, alguém aqui no nosso meio fez uma oração para Deus e disse com estas palavras: eu cansei, estou jogando a toalha e desisto. Olha só a oração que você fez: eu não quero mais ficar nessa cidade. Você falou para Deus: eu quero me mudar para outra cidade. Você falou o nome da cidade. Longe daqui. Longe do lugar onde você vive. Quarta-feira. Hoje é sábado. Até que Deus foi rápido. E Ele manda eu lhe dizer que Ele não vai te tirar cidade onde você está, enquanto Ele não te exaltar ali. A obra com você naquele lugar não acabou. E aí, Deus está mandando eu lhe dizer
que quando Ele te exaltar, Ele vai fazer uma mudança. Mas por enquanto, Ele quer que você fique na terra da sua humilhação. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você curve a sua cabeça. Tem um tecladista aqui? Tem? Faz um fundo aí para mim, moço. Bem harmônico, bem suave, por favor. Põe a mão no seu peito e diga: eu sou terra, território do sagrado, morada do divino. Deus não nos chamou para sermos criadores de porcos. Não adianta nada a gente ter cara de crente, falar gíria de crente, ter cabelo de crente, sapato de crente, e ser um sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? Pintado de cal, branquinho por fora. Quando arrebenta, podre e estragado por dentro. Desculpa a minha sinceridade, mas a gente, eu também, a gente está precisando mudar muito, porque nós não somos mais como a gente era. No começo a gente chorava, era quebrantado, mas aí os porcos foram se multiplicando e a gente nem deu conta. Hoje a gente já se acostumou com o cheiro e já não sente mais. Entra e sai do culto. Irmãos, pode ficar de cabeça baixa, mas ouça o que eu vou dizer. Eu fui pregar em Bruxelas, na Bélgica. Um brasileiro virou para mim e disse: pastor, as igrejas do Brasil estão cheias. Eu disse: estão mesmo, cheia de pessoas vazias, cheia de pessoas que vivem uma rotina religiosa. Os nossos cultos virou missa, jogo de carta marcada, é sempre o mesmo papinho, é sempre a mesma ladainha. A gente vem para o culto atrás de pão e água. Ninguém quer ser mais transformado. Acredite, é isso mesmo. Evangelho não é uma religião. Evangelho é uma experiência. Tem muita gente que não sabe o que é evangelho. Virou crente, ficou pior, porque quando era ímpio nem fofocava. Virou crente, só Deus para segurar. Jesus está dizendo para mim primeiro, para você segundo. Eu não te chamei para você piorar. Quando você diz: eu não tenho chiqueiro, eu não tenho lama, é o que está mais atolado. Porque se tem uma condição nossa aqui, é miserável. Todo mundo aqui trai. Eu nunca. Está achando que trair é o quê? Está achando que trair é só trair o cônjuge? É isso? Não é não. Trair é receber algo que alguém te confiou e você não honrar aquilo que esse alguém te confiou. A gente traz Jesus todo dia, com palavra, com pensamento e com atitude. A gente não tem misericórdia de ninguém. É verdade. A gente está igual os judeus, se gloriando por estar aqui. E Jesus disse: o céu é de vocês mesmo? Eles batiam no peito e disseram: é nosso, porque nós somos filhos de Abraão. Jesus diz: vão se decepcionar, porque até das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Vamos ver se a nossa credencial vai nos salvar. Vamos ver se a nossa placa vai fazer alguma coisa com a gente. Vamos continuar omitindo a justiça, vamos? Vamos continuar jogando jugo nos outros. Vamos continuar.
crucificando, queimando. Vamos, siga em frente. Estamos tropeçando no nosso próprio calcanhar. Nós não andamos, nós nos arrastamos. Somos chamados o povo da fé. Fé? Desculpa, eu estou me incluindo, eu sou primeira. Não tem fé nada. Que fé é essa que só quer receber? Que só quer resolver o seu problema? Que fé é essa que não estende a mão para o caído, para o necessitado, para o fraco, para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro? Para, irmão. A água não está matando mais a sede, ficou saloba. A gente tem que mudar nossa mensagem, parar de gritar um pouco, de berrar igual bode e pregar, convencer. A gente tem que mudar, e precisa, urgente. A maior virtude de um homem é se assumir. Quando eu falo de homem, eu falo de espécie, não de gênero. A maior virtude em alguém é se assumir. Eu me lembro de Jesus pregando sobre a parábola do fariseu e do publicano. Veja só, o fariseu que jejuava todo dia, que orava, o fariseu que não fazia nada errado, nada, entra no culto de pé, põe a mão no peito e diz: Senhor, graças eu te dou, porque eu faço tudo certo. Graças eu te dou, porque eu não sou como esse miserável pecador publicano. É Jesus pregando para nós. Aí ele diz: e o publicano, pecador, entrou no culto se arrastando com a cara no chão, não ousou levantar a cabeça. Sabe qual era a oração do publicano? Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. A gente não é salvo porque faz tudo certo, não. Não se equivoque. A gente não é salvo porque não peca, não. Eu não estou fazendo apologia. Porque existe muito monge, muita freira que vive enclausurado, que não peca. Porque a maioria do pecado que a gente comete, ou é vendo, ou é tocando, ou é ouvindo, ou é comendo, ou é experimentando. A gente só pode pecar pelos sentidos. Uma pessoa que vive na clausura, igual o senhor Joseph Ratzinger, o Bento XVI, que vive na clausura, não vê o mundo, pode ter pecado? Não peca. Agora isso quer dizer que ele vai entrar no céu? Não, porque nós não vamos entrar no céu porque a gente não peca. A gente não vai entrar no céu pela ausência do pecado, a gente vai entrar no céu pela presença da graça na nossa vida. Que a graça é o antídoto para a gente não ser consumido. Nós, evangélicos, divinizamos. A gente é incoerente, porque a gente meteu o pau dizendo: a gente não precisa de papa. Para que papa? É assim que a gente fala dos nossos irmãos católicos. A gente ficou pior, porque os católicos só tem um papa, a gente tem vários. A gente chama eles de idólatra porque adora imagem. E os nossos ídolos que são de carne e osso? A gente não é idólatra, não? Está olhando o espinho no olho do outro, né? Esquecendo que tem uma trave. Eu sei que lá no fundo você está insatisfeito. Eu sei. Tem gente aqui que já não quer mais saber de nada, não acredita mais em nada. Só não sai da igreja que está com medo de ir para o inferno. Mas está desviado dentro da igreja. É tudo ou nada, tá? Querendo a gente ou não, Jesus está dizendo: eu não quero você de unha fendida. Eu não te chamei para criar porco. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Tem gente aqui que entrou dizendo: Jesus, eu estou cansado. Eu cansei.
vontade que eu tenho de jogar tudo para cima, desaparecer, tá? Eu cansei. Cansei de tentar. Cansei de insistir. E olha só, você diz, cansei até de mim mesmo. O nosso Senhor está dizendo para mim e para você: vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Eu sou manso e sou humilde de coração. Tem gente aqui, pastor Alisson, que entrou sobrecarregado, dizendo: é muito peso nas minhas costas, tudo é em cima de mim, eu não tenho descanso, tá, pastor? Estou sobrecarregado, eu carrego um fardo de uma mentira que eu não tenho coragem de desfazer. Jesus está dizendo: vinde a mim, que está sobrecarregado, porque o meu fardo é leve, eu sou manso e o meu jugo é suave. Eu queria que você falasse com Deus um minuto aí do seu jeito. Vamos se assumir que a gente piorou muito. Tem muita gente que abre igreja, que prega. É o nosso caso, né? Porque o nosso interesse não é nas almas, é na gordura do sacrifício. Eu sou assim. Todo dia eu me esbofeteio e digo: eu sou um miserável. Eu sou um miserável. Porque se alguém virar para mim e falar assim: não vou te dar oferta, é capaz de eu não ir. Então a nossa motivação mudou. A gente está abrindo igreja e a gente está fazendo muita coisa interessado em nós mesmos, para não rasgar a seda, né? É difícil olhar no espelho e enxergar as marcas dos nossos defeitos. Fácil olhar o defeito dos outros, mas o nosso é difícil. Ninguém vai resistir. A gente tem que se converter. Eu, Yosef Akiva, tá aí o DVD gravado, tem que me converter. Você eu não sei, que aí cada um dá conta de si. Mas a gente pode sair daqui dizendo: ah, perdi a noite, vou dormir, como alguns já fizeram. Ou você pode sair daqui convencido, como eu vou sair daqui convencido, que eu preciso melhorar como ser humano. Pode falar com Deus, vou deixar agora. O grande prodígio de um ser humano é sentir vergonha de si.
não se gloriar. A gente tem que sentir vergonha. Porque agora, quando você começar a vasculhar, você vai ver tanto de porco que está aí, que multiplicou de poucos dias para cá. Multiplica rápido, viu? Muito rápido. Senhor, nós estamos na sua presença e nós acreditamos que o Senhor está aqui. Humildemente pedimos desculpas. Humildemente pedimos uma chance de melhorar. Sabemos que não vamos conseguir de tudo ser perfeito, mas no mínimo se parecer contigo. Para as pessoas olhar para nós e dizer: aquele ali é discípulo de Jesus. Porque a gente pensa, fala e faz coisas que talvez o Senhor não pensaria, nem diria e nem faria. Então nós nos humilhamos e pedimos: nos dê uma experiência. A nossa vida só vai mudar quando a gente tiver uma experiência. A nossa vida só vai mudar quando a gente te experimentar. Deixa a gente sair daqui do mesmo jeito que entrou, não. A gente tem que sair daqui diferente. A gente vai ter que voltar lá nas pessoas e pedir desculpa. E para tantos pedir desculpa é tão difícil. A gente vai ter que voltar para pedir ajuda. E pedir ajuda é tão difícil. O nosso orgulho não deixa. O nosso ego não deixa a gente se assumir nos nossos tribunais e nas nossas inquisições. Está acabando. A vigília está acabando. Eu não sei qual a conclusão que essa pessoa vai ter. Aliás, nem sei qual era a sua expectativa. Mas o Senhor muitas vezes não faz o que a gente quer. O Senhor faz o que a gente precisa. Tem gente que não sente mais a sua presença. Está tão atolado que não sente mais. Joga uma água aqui, Senhor. Joga uma água em nós aqui, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus.